Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Vos Apostas. Sou o Amigo Mac, este é um canal de apostas esportivas onde fazemos as análises e prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de Liga Europa. Quinta-feira, sempre muita atenção às quintas-feiras de ligas de competições europeias, por amor de Deus. Selecionem os vossos jogos com muito critério, tenham muita atenção, é um dia sempre complexo, ok? Por aqui é sempre dia de folga, mas estamos aí a gravar o Bom Dia Vos Apostas para a malta ter os prognósticos e para ter as análises para os jogos. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer. Vocês já têm feito um trabalho incrível nesse aspecto, mas há malta que está sempre a chegar nova e que, se gostar deste conteúdo, subscreva o canal. Bet7 e MyBest são os parceiros oficiais de casas de apostas deste canal e de todos os canais que nós estamos aqui a falar. Eramigmac.com, estão lá os links todos de Bet7, MyBest, Telegram, Discord, Patreon, já vamos falar para que serve, para tudo e mais alguma coisa, www.eramigmac.com, ok? Para esta quinta-feira. Temos arrancamos, eu não selecionei aqui muitos jogos, obviamente o Trek de Porto está cá, Sporting de Braga está cá, mas depois eu não gosto de selecionar muitos jogos, ainda assim são 8 jogos que eu tenho aqui, basicamente são 3 jogos das 5h45 e depois 5 jogos das 8, mas acho que primeiramente, acho que a primeira etapa que se tem que fazer nestas quintas-feiras é mesmo a seleção dos jogos, e eu gosto destes jogos, mesmo a nível de mercado. Como a nível de interesse, se eu fosse trabalhar live, andaria um bocadinho dentro destes jogos. Portanto, para quinta-feira, Midtjylland Celtic de Glasgow. Estamos a falar de Midtjylland, 3 jogos, 3 vitórias na Liga Europa, 8 golos marcados, 2 golos sofridos. De frente à equipa do Celtic, que leva 1-1-1, uma vitória, um empate e uma derrota. 3 golos marcados e 4 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos, a equipa do Midtjylland tem apenas um empate e 4 vitórias. As 4 vitórias, estamos a falar de 4-0 Silkeborg, 4-0 Freddy Chia, 3-0 Maccabi Tel Aviv para a Liga Europa e 5-1 contra a equipa do VEI. O único empate é contra a equipa do AGF Aros, numa pré-Liga Europa e contra uma equipa bem complicada. A equipa do Celtic, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, Arts fora de portas que está a fazer um campeonato extraordinário e 2-0 contra o Dundee United. Venceu a equipa do Sturm Graz em casa para a Liga Europa e vem de uma boa vitória no derby de Old Firm por 3-1. Midtjylland a 2-15, Celtic a 3-24, portanto ligeiro favoritismo aqui para o lado da equipa da casa. Estamos a falar do over 1,19, over 2,5 1,68, ambas marcam, graças a não golaço do Chelsea, ambas marcam 1,57 e temos o golo em ambas as partes 1,59. Eu gosto de dois mercados aqui. O golo em ambas as partes 1,60. Estamos a falar de duas equipas muito overs. Nos últimos 5 jogos do Midtjylland apenas por uma vez não veio o golo em ambas as partes e tivemos 4 golos na segunda parte. E do lado do Celtic não tivemos o golo nas duas partes, que foi contra o Dundee United, onde a equipa, aliás, contra o Dundee, que acho que são duas equipas, onde perdeu por 2-0 na primeira parte e ficou assim. Portanto, golo em ambas as partes 1,59 e depois eu não desgosto de trabalhar a favor do Midtjylland aqui. A equipa do Celtic não é a mesma equipa do Celtic do ano passado. A equipa do Midtjylland leva 3 jogos, 3 vitórias, está a fazer uma época muito interessante, tem uma excelente equipa e está a levar a sério esta Liga Europa, portanto, eu não vou falar da vitória direta do Midtjylland, apesar de eu não desgostar da odd 2.15, mas 1x Midtjylland para não perder a 1.35. Nice, Freiburg, estamos a falar de Nice a 2.63 e Freiburg a 2.73, portanto muito equilíbrio também. Freiburg, 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 2 sofridos. E a equipa do Nice, 0 pontos, 3 jogos, 3 derrotas. A equipa do Freiburg, a equipa do Nice nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, venceu o Lille em casa, perdeu com o PSG no último lance do jogo, por 1-0 em Paris, venceu o Rennes fora de portas, perdeu com o Vigo, mas com menos um jogador, por 2-1, e venceu a equipa do Lyon em casa. Portanto, esta equipa do Nice não é uma equipa assim tão aquém para ter 0 pontos. Do lado do Freiburg, vem de um empate a 0 contra a equipa do Union Berlin, eu não vi o jogo. Venceu a equipa do Fortuna Düsseldorf para a DFB Pokal, perdeu com o Leverkusen para o campeonato, venceu a equipa do Utrecht para a Liga Europa e empatou contra o Frankfurt a 2 bolas. Portanto, aqui eu gosto de um mercado em específico, porque a equipa do Freiburg também é uma equipa que pode perfeitamente fazer aqui golos.
E o mercado específico aqui, ou um ou dois, vamos dizer assim, mas um é interligado com o outro, ambas marcam a 1.70, eu gosto bastante, e obviamente por consequência o over 1,5 a 1.27 também. Depois o último jogo das 5h45, Utrecht contra a equipa do Futebol Clube do Porto, a equipa do Porto que vem de uma derrota na Liga Europa e a equipa do Utrecht vem de uma derrota na Liga Europa. Estamos a falar de 15º classificado que vai à casa do 35º penúltimo classificado. 3 jogos, 3 derrotas, 0 golos marcados na Liga Europa e tem 4 golos sofridos. Não é a pior defesa da Liga Europa, nem assim tão perto, mas tem 0 golos marcados. É a única equipa que ainda não tem qualquer golo. E só para contextualizar aqui, a equipa do Utrecht perdeu por 1-0 em casa contra a equipa do Lyon, perdeu fora de portas na Noruega contra a equipa do Brann e perdeu na Alemanha contra o Freiburg por 2-0. E a equipa do Utrecht percebe-se que não está claramente a fazer uma boa temporada. Os últimos 10 jogos têm 7 derrotas, empate em casa contra o Heerenveen, vitória em casa contra o Volendam e vitória em casa contra o NEC Niemen, também para a Eredivisie no dia 2. Do lado do Porto, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, a tal contra a equipa do Nottingham Forest, e um empate contra a equipa do Benfica no Dragão. De resto, marcou em todos os jogos que venceu, até porque faz algum sentido, e na Liga Europa venceu o Estrela Vermelha por 2-1 num jogo complicado, mas rodou a equipa, acaba por ser um bocadinho normal, e depois num relevado complicado, mas venceu a equipa do Salzburgo também num gol perto do fim de William Gomes, se não estou em erro. A vitória do Porto a 1.73, eu gosto, eu vou confessar, eu não tenho gostado muito do Porto nestes últimos jogos. Eu não gostei do Porto contra o Braga, mesmo vencendo. O Porto contra o Moreirense vai ser sempre um jogo difícil, e nestes jogos nunca vais dominar contra o Moreirense, é muito complicado, e o Porto acaba por fazer um jogo competente. Se calhar o Moreirense podia merecer um empate, mas a vitória aceita-se perfeitamente à equipa do Futebol Clube do Porto. E a derrota que o Porto tem aqui no Nottingham Forest acaba por deixar aqui um bocadinho o Porto, não digo com algumas dificuldades para se qualificar, mas pelo menos não está tão tranquilo como está, por exemplo, a equipa do Braga com 3 jogos, 3 vitórias, ou a equipa do Midtjylland, ou a equipa do Lyon, que são neste momento as únicas equipas que têm esse registro. Portanto, eu acho ou penso que a equipa do Porto vem com o 11 base, ou vamos dizer, pode entrar um Mora, pode entrar um William Gomes, pode entrar um Zaidu, ou um Martim, ou o que for, pode entrar aqui, ou um Dennis Gules. Não duvidava entrar aqui um Dennis Gules a titular, por exemplo, que até há quem ache, e não é assim tão difícil perceber o porquê, que pode trazer algo mais ao jogo do Porto do que Samu. Obviamente que o Samu tem características diferentes, mas eu não desgosto mesmo nada da odd do Porto a 1.73. Depois temos o over 1,5, 1.23. A equipa do Utrecht sofre golos em todos os jogos, praticamente. Nos últimos 10 jogos apenas não sofreu por uma vez. Foi mesmo no último, contra o NEC Niemen, para a Eredivisie, onde jogou em casa e acabou mesmo por não sofrer. E a equipa do Porto, já falamos disso, é uma equipa que marca muitos golos, portanto, over 1,5, não desgosto nada. A vitória do Porto também. O golo em ambas as partes depende um bocadinho de como estiver o jogo, mas a vitória do Porto, para mim, pelo menos, parece-me ser uma boa oportunidade desta quinta-feira. Depois temos um Aston Villa Maccabi Tel Aviv. Aston Villa que vem de uma derrota vergonhosa contra o Liverpool. Não, estou a brincar. Contra a equipa do Go Ahead Eagles, onde perdeu fora de portas na Holanda, ou nos Países Baixos, por 2-1. E atenção, até não foi assim tão injusto quanto isso. Depois, Aston Villa 1.24, Maccabi a 12. Aston Villa está em 10º lugar, Maccabi está em 32º, com apenas um empate. Empatou contra a equipa do PAOK a 0 fora de portas. Se a equipa do Aston Villa tivesse 3 jogos, 3 vitórias, eu tinha algum receio, sou-vos sincero, deste jogo e destas odds, porque podíamos ter aqui muita rotação do Aston Villa, que nem a tivemos assim tanta contra a equipa do Go Ahead. Poderia ter aqui alguma rotação, tinha aqui um bocadinho de receio. Assim sendo, Aston Villa para vencer um 24, eu sei, não é um modo inacreditável, mas eu acho perfeitamente passível de acontecer, e o que para mim tem imenso valor para este jogo é mesmo o Aston Villa para marcar nas duas partes a 1.77. A par do jogo do Porto, do Porto, parece-me ser duas boas oportunidades para esta quinta-feira. Glasgow Rangers, Roma, e aqui reside as minhas maiores dúvidas. É dos jogos que eu tenho maiores dúvidas. Olha, quase que perdi. Quase que sofria para perder. Rangers 4.90, Roma 1.73.
O Rangers está a fazer uma época, no mínimo, caótica. A equipa do Rangers nos últimos 10 jogos, Rangers, em contexto interno, normalmente ganha a toda a gente e depois tem dificuldades a ganhar ao Celtic. Isto é a história do Rangers, é a história do Celtic nas últimas temporadas. Não tem sido assim esta época. E basicamente a equipa do Rangers nos últimos 10 jogos tem, entre aspas, apenas 4 vitórias. Bem, este jogo não ter aqui um gol, minha Nossa Senhora. Estou a gravar quando está a dar o Carabao Chelsea. Já estou a gravar tarde, estou a gravar mesmo antes de ligar a live stream. Está nos 92 minutos. Absurdo. Temos uma Roma em 23º e o Rangers, lá está. 3 jogos, 3 derrotas. As únicas vitórias que são para o campeonato e para a Taça da Liga. Venceu o Hibernian, venceu o Livingston, venceu o Kilmarnock e o Hibernian novamente. Portanto, péssima época do Rangers. E dizia, mas a Roma está a fazer uma época interessante. Está. Qual é que é aqui o grande problema que me deixa muito na dúvida deste jogo? É que a equipa da Roma leva só, é um facto, 4 derrotas. Uma delas é contra o AC Milan, normal. A outra é contra o Inter, normal. O problema são as outras 2 derrotas que temos aqui, porque são as 2 derrotas na Liga Europa. Perdeu em casa contra o Vitória Pilsen por 2-1 e perdeu em casa contra o Lille por 1-0. E isto deixa-me muito reticente aqui. E depois estamos a falar de uma Roma que tem sido uma equipa bem under no campeonato, mas uma equipa relativamente interessante de golos na Liga Europa. Em 3 jogos estamos a falar de 7 golos, nada mal. E o Rangers é uma equipa que também não é a equipa tão goleadora como já foi noutros tempos. Portanto, este jogo é um jogo que me deixa mesmo na dúvida e tenho aqui algum cuidado aqui. Estamos a falar, se o jogo fosse em Roma, com o modo 1.63, adorava. Fora de portas, eu percebo este favoritismo, considero este favoritismo, mas deixa-me mesmo na dúvida. Eu trouxe este jogo para vos avisar disso em específico, porque é um jogo perigoso, na minha opinião. Pode sinceramente dar para qualquer lado, e a única odd que eu vou falar aqui é mesmo do over 1,5, porque tendo em conta que até são 2 equipas relativamente unders, mas têm alguma necessidade. A equipa do Rangers está em último classificado, a equipa da Roma também não está no charco, mas está aqui em lugares também um bocadinho perigosos, tem apenas 3 pontos em 3 jogos. Deixa-me aqui um bocadinho na dúvida, mas esta necessidade faz-me levar aqui um bocadinho a confiança, entre aspas, para este over 1,5, 1.27. Não é que seja um modo muito interessante, não é um modo para entrar em odds simples, pelo menos para mim, mas é algo que vocês, se quiserem juntar alguma coisa, pode ser interessante. Betis-Lyon, aqui é um jogo que eu gosto. Estamos a falar de 1,87 para Betis, 4 para o Lyon, over 1,5, 1,20, over 2,5, 1,70. Lyon, 3 jogos, 3 vitórias. Betis, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Últimos 5 jogos, a equipa do Betis venceu 2, vem de 2 vitórias seguidas, venceu em casa o Mallorca por 3-0 e conseguiu fazer gestão na segunda parte. A equipa do Betis venceu por 7-1, a equipa do Palma del Rio para a Copa do Rei. E do lado do Lyon vem de um empate contra o Brest, onde jogou com menos um jogador praticamente o jogo todo, e de outro empate contra o Paris por 3 bolas. De resto, venceu o Basel para a Liga Europa e o Strasbourg também num jogo bem difícil para a equipa do Lyon. Eu gosto muito das odds dos overs aqui. Over 1,5, 1,20, over 2,5, 1,71. Ambas marcam 1,63 e o gol em ambas as partes a 1,60. Não são as odds mais inacreditáveis do mercado, mas estamos a falar de uma equipa que 3 jogos, 3 vitórias. É verdade, não tem golos sofridos, mas vai jogar fora de portas, numa equipa que também, que se quiser jogar aqui para os 8 primeiros, terá também de vencer aqui o jogo. Portanto, é um jogo que parece-me interessante para golos aqui, sinceramente, sem grandes amarras. Portanto, over 1,5 a 1,20, over 2,5 a 1,71, ambas marcam 63 e o gol em ambas as partes a 1,60. Outro jogo que para mim tem essa tendência é o Stuttgart-Feyenoord. Stuttgart a 1,77, Feyenoord a 4,42. Temos duas equipas, aliás, que não estão em lugares de qualificação. São as duas com os mesmos pontos, são as duas com 3 pontos, uma vitória, 2 derrotas. A equipa do Stuttgart nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, Fenerbahçe fora de portas e Leipzig fora de portas para o campeonato e leva 3 vitórias. Marcou em 4 dos últimos 5 jogos e foi fora de portas na Turquia. E podia perfeitamente ter marcado. Estou-me agora a lembrar do gol, do jogo. Nós fizemos este jogo em live. Juntamente com o jogo do Braga, Estrela Vermelha, se não estou em erro. No lado do Feyenoord, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. E mesmo na derrota marcou 2 golos ao PSV. As vitórias, 3-1 Volendam, 3-1 Panathinaikos, 7-0 Heracles Almelo e 3-2 Utrecht. Portanto, aqui, over 1,5 a 1,20, over 2,5 a 1,68. Ambas marcam 63 e gol em ambas as partes a 1,57. É o arrozinho com feijão, como diz o Theo,
estamos a falar de duas equipas over, estamos a falar de duas equipas com necessidade. Quando isto tudo se junta, normalmente pode dar um jogo over. Obviamente que pode não acontecer, mas pelo menos o mercado poderia, eu acho que poderia estar aqui, por exemplo, um gol em ambas as partes 1,50 acharia um modo justa, o over 2,5 1,60 acharia um modo justa, portanto, o ambas marcam, se calhar é odd um bocadinho aqui, mesmo assim o ambas marcam, se calhar seria 1,55 para Siem, se calhar o melhor, principalmente em casa do Stuttgart. Sinceramente, eu gosto bastante deste mercado. Depois temos o Braga contra a equipa do Genk. Braga que arrancou mal o campeonato, mas da Liga Europa, eu não sei. Venceu a equipa do Estrela Vermelha, venceu a equipa do Celtic, fora, e venceu a equipa do Feyenoord. É isto é o Braga. Braga Vintage e equipa do... E atenção, e venceu a equipa do Estrela por 2-0, num jogo super tranquilo. Estamos a falar de um Braga com 3 jogos, 3 vitórias, 5 golos marcados, 0 golos sofridos, só mesmo eles e o Lyon. E depois estamos a falar de um game que tem uma vitória, um empate e uma derrota, mas reparem nesta estatística. 1 golo marcado, 1 golo sofrido. É isto, não inventa, não faz nada, empatou a 0 contra o Betis, perdeu com o Frank Vares 1-0, está aqui o gol sofrido, e venceu o Rangers 1-0, está aqui o gol marcado. E está feitinha. 3 jogos, 1 golito marcado, 1 golito sofrido, ninguém se chateia, uma vitória, um empate, uma derrota, perfectly balanced, that it should be, como diz o boneco roxo perigoso. Braga 1.71 em casa, contra esta equipa do Genk. Sinceramente, é gira, mas deixa-me na dúvida. O Braga vem de um jogo super complicado contra o Porto, que foi mais uma derrota para o campeonato para o Braga. É verdade, é uma derrota, acaba por ser normal, é no Dragão. Mas o Braga já não vem somente essas derrotas. O Braga, para o campeonato, venceu a equipa do Casa Pia, mas antes disso empatou em Alvalade, perdeu com o Nacional, empatou com o Vitória, perdeu com o Gil Vicente, ainda tem mais derrotas para trás disto. Portanto, não é um Braga que uma derrota no Dragão não afete nada. Não, começa realmente a afetar mesmo os lugares mais para a frente do campeonato, os lugares europeus, está a começar aqui a afetar. E tendo em conta que a Liga Europa é um objetivo do Braga, mas está relativamente tranquila, eu sinceramente, um jogo em casa contra a equipa com o Genk, eu posso estar enganado e amanhã podemos ver isso de outra maneira, mas eu acredito em alguma rotação da equipa do Braga esta quinta-feira, sinceramente. Depois de um jogo muito exigente, vai precisar de vencer o jogo a seguir para o campeonato em casa, está com 9 pontos, pode, entre aspas, perder aqui o jogo, que não há nenhuma tragédia. Provavelmente até continuará aqui nos lugares, nos 8 primeiros. Portanto, não vejo aqui nenhuma tragédia aqui a acontecer. Imaginando essa rotação do Braga e olhando aqui para os mercados, os mercados dos overs estão relativamente bem cotados, sinceramente, tendo em conta os gols do Genk. Apesar do Genk ser uma equipa não over, o mercado está a dar aqui um modo 1.73, poderia estar aqui a dar um modo maior, eu acho pelo menos, mas tendo em conta esta rotação do Braga e por aí fora, não acredito que seja um jogaço de Liga Europa amanhã na Pedreira, muito sinceramente. Vai estar de chuva também, o relevado vai estar rápido, eu sei que isso pode ajudar à velocidade do jogo, mas sinceramente tenho aqui algumas dúvidas de todas estas odds, muito sinceramente, porque acredito sinceramente na rotação de Vicens. A não ser que ele queira dar uma resposta ao jogo do Porto, pode ser por aí, mas acho que o pensar na equipa e na época, acho que fazia algum sentido rodar aqui um bocadinho. Portanto, under 3,5 a 1.40 parece-me ser, sinceramente, um modo muito interessante para este jogo. Muito sinceramente, estou a ser o mais honesto possível nesse sentido. E depois, tendo em conta que e depois, outra odd que eu não desgosto é do handicap mais de 1,5 para o Genk. Lá está, imaginando esta rotação do Braga. Eu nem vou meter este handicap mais de 1,5 para o Genk, porque tenho algum receio de não haver essa rotação. Portanto, para os prognósticos vai o under 3,5, mas só ver aqui a rotação do Braga, fica aqui já no vídeo, o handicap mais 1,5 para o Genk, quando o Genk pode vencer, empatar e perder até por um golo, parece-me também interessante. Malta, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao fim. Já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer. Tenham muita atenção estas quintas-feiras de competições europeias, principalmente nestas fases ainda muito adiantadas, muito iniciais da competição. Patreon Tier 1 por apenas 2€ por mês. Vocês têm tudo isto que eu falo aqui por escrito no Patreon, ok? O link está na descrição e em aerobigmac.com, tal qual como Telegram, Discord, Twitch, tudo e mais alguma coisa. MyBest, Bet7, está lá tudo. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao fim e que esta quinta-feira de atenção, de perigo, seja um bom dia com boas apostas.